Você já parou para pensar que os cavaleiros do Apocalipse podem já estar entre nós, sem que tenhamos percebido? Hollywood, a mídia e até as redes sociais estão nos bombardeando diariamente com imagens de pandemias, guerras e crises globais. Mas será que isso é apenas entretenimento ou um reflexo real do que está por vir? Parece loucura, mas e se estivéssemos sendo lentamente condicionados a aceitar que o fim está mais perto do que imaginamos? O que parece ser apenas mais um filme de catástrofe, pode na verdade, estar nos preparando psicologicamente para um apocalipse iminente. E o pior, você nem se deu conta. A mídia está jogando com nossos medos, as redes sociais amplificam teorias, e de repente, o que era mito se torna realidade. O apocalipse está sendo utilizado como ferramenta de manipulação? Vamos descobrir isso juntos. É curioso como a arte imita a vida, e vice-versa, não é? Quando observamos filmes e séries nos últimos anos, parece que a indústria de Hollywood tem uma estranha obsessão pelos cavaleiros do apocalipse. Pandemias devastadoras, guerras mundiais e crises econômicas surgem nas telas, coincidentemente, ou não, espelham eventos que estamos vivendo no nosso dia a dia. Será que isso é só entretenimento, ou algo maior está sendo arquitetado? Esses filmes estão apenas refletindo nossos medos e angústias, ou será que estamos sendo preparados para um cenário apocalíptico que já está em movimento? Nós vemos isso em várias produções, desde blockbusters até séries mais sombrias. Personagens misteriosos, que simbolizam a guerra, a fome, a peste e a morte, ganham vida em roteiros que parecem cada vez mais familiares. A mídia, especialmente o cinema, está explorando profundamente essa temática, e quem pode nos garantir que isso é só ficção? E se estivermos sendo condicionados, aos poucos, a aceitar o inevitável? Quando assistimos a essas produções, muitas vezes ficamos anestesiados, sem questionar se essas representações têm algo a ver com profecias antigas. Você já pensou nisso? O que é mais inquietante é como tudo se conecta ao que já foi escrito há milênios. As profecias sobre os cavaleiros do Apocalipse ecoam de maneira assustadora com as crises globais que enfrentamos hoje. Pandemias, catástrofes climáticas e guerras estão na pauta diária, e de certo modo, a mídia nos faz acreditar que estamos à beira de um colapso. Não seria surpresa se estivéssemos vivendo na atmosfera apocalíptica retratada nos filmes, uma espécie de preparação psicológica para o que está por vir. Não digo que devamos temer, mas é inteligente questionar o que está acontecendo por trás das cortinas. Diante de tudo isso, nos resta uma pergunta. Será que Hollywood está simplesmente refletindo o caos do mundo, ou há uma agenda oculta para normalizar a ideia de um fim dos tempos iminente? Essa é uma reflexão que precisamos fazer enquanto consumimos esse tipo de conteúdo. Mas não vamos parar por aqui. A cada novo filme ou série que assistimos, estamos realmente enxergando a ficção, ou a realidade está nos sendo suavemente manipulada? Vamos adiante explorar essa ligação ainda mais profundamente no próximo tópico. Quando olhamos para os eventos recentes, pandemias, conflitos internacionais, crises climáticas, é quase impossível não lembrar dos cavaleiros do Apocalipse. Eles simbolizam exatamente essas calamidades: fome, guerra, peste e morte. Mas será que esses acontecimentos são o cumprimento de profecias antigas ou estão sendo moldados pela mídia como parte de uma narrativa apocalíptica? Essa pergunta merece ser analisada com atenção, porque a mídia, de certa forma, tem o poder de nos conduzir a acreditar em certos padrões de desastre iminente. Nos últimos anos, a mídia global tem feito uma ligação direta entre essas crises e uma atmosfera apocalíptica, como se estivesse preparando o terreno para algo maior. Somos bombardeados com notícias sobre catástrofes em uma frequência tão grande que quase nos acostumamos com essa narrativa de fim dos tempos. Mas, até que ponto isso é manipulação midiática? Será que a mídia está tirando proveito desses eventos para aumentar a audiência? Ou estamos mesmo vendo as profecias dos cavaleiros se cumprirem diante de nossos olhos? Fica a dúvida, e é necessário refletir sobre a real intenção por trás dessas narrativas. Os exemplos práticos estão aí, à nossa volta, as manchetes dos jornais, os debates na TV, as discussões nas redes sociais. É difícil escapar da sensação de que estamos vivendo tempos apocalípticos, e isso é reforçado por uma mídia que muitas vezes transforma tragédias em espetáculo.
Tudo isso cria uma espécie de normalização da tragédia, como se estivéssemos caminhando para um destino inevitável. Esse constante bombardeio de crises não é mera coincidência, especialmente quando olhamos para como a mídia escolhe contar essas histórias. Mas o quanto disso é real e o quanto é manipulado para nos manter presos nessa atmosfera de medo? E assim, seguimos com a reflexão, se esses eventos estão de fato conectados às profecias, ou se são usados para manipular a percepção pública. Não podemos negar que a sensação de que algo grande está para acontecer está sempre presente. Será que somos apenas espectadores de uma manipulação midiática, ou testemunhas do início dos últimos dias? Vamos continuar explorando essas ideias no próximo tópico. A cada grande crise global, vemos uma crescente onda de notícias que parecem moldar nossa percepção do mundo. Pandemias, desastres naturais, guerras, todos esses eventos ganham um destaque assustador na mídia, reforçando a sensação de que os cavaleiros do Apocalipse já estão entre nós. Mas até que ponto essa sensação é real, e até que ponto somos manipulados para sentir medo? Afinal, sabemos que o medo vende, e a mídia sensacionalista utiliza esse princípio para manter a audiência engajada, aumentando a tensão, e por consequência, o controle sobre nossa visão do futuro. Quando olhamos para as manchetes, a impressão é de que o apocalipse já começou. Notícias sobre crises globais, guerras intermináveis e pandemias fatais estão por toda parte. A mídia está criando uma atmosfera de pânico, transformando os cavaleiros do Apocalipse em uma realidade quase tangível. Mas será que isso é verdade ou apenas uma tática para manter o público preso ao ciclo de medo? Essa dúvida é legítima, pois ao propagar esse tipo de narrativa, a mídia pode estar manipulando nossas emoções para seus próprios fins. Um exemplo prático dessa manipulação pode ser visto em como a mídia reporta pandemias. O foco está sempre nas estatísticas mais aterrorizantes, nas piores previsões e nas imagens mais impactantes. Isso cria uma sensação constante de que o fim está próximo, nos deixando presos em um ciclo de ansiedade. Essa abordagem amplifica a sensação de que os cavaleiros do Apocalipse já estão galopando entre nós. No entanto, ao mesmo tempo, precisamos perguntar, até que ponto isso reflete a realidade e até que ponto é um reflexo da necessidade da mídia de manter sua audiência em estado de alerta? A grande questão aqui é como discernir entre o que é fato e o que é manipulação. Nós, como espectadores, devemos estar atentos à maneira como a mídia utiliza o medo para moldar nossa percepção. A ideia de que estamos vivendo os últimos dias pode ser tanto uma realidade quanto uma ferramenta nas mãos de quem controla a narrativa. As redes sociais têm um papel central em como as informações se espalham atualmente, e muitas vezes, elas transformam mitos em verdades percebidas. Isso é exatamente o que vemos acontecer com os cavaleiros do Apocalipse. Teorias conspiratórias e profecias relacionadas aos últimos dias ganham força nas plataformas digitais, onde se misturam com notícias sobre crises globais. De repente, o que antes era visto como uma metáfora distante, agora parece uma realidade iminente. Será que estamos assistindo a um ciclo de desinformação que coloca o pânico acima da verdade? A viralização dessas ideias acontece de forma quase invisível. Um vídeo alarmante sobre anjos caídos ou um post sensacionalista sobre o apocalipse pode rapidamente gerar milhões de visualizações, criando uma atmosfera de medo generalizado. O poder das redes sociais está em como essas mensagens são amplificadas e reforçadas, muitas vezes sem qualquer verificação de fatos. As pessoas compartilham por acreditar que estão alertando o próximo, quando na realidade, podem estar contribuindo para um ciclo de pânico. Um exemplo concreto disso é o impacto que essas teorias apocalípticas têm sobre as comunidades religiosas. Grupos inteiros começam a se preparar para o arrebatamento com base em vídeos que sugerem que a guerra e a fome vistas no mundo são sinais claros da ação dos cavaleiros do Apocalipse. A realidade é que essas crises existem, mas a maneira como elas são interpretadas pelas redes sociais transforma um problema global em uma prova de que o fim está próximo. Esse comportamento cria uma divisão entre o que é real e o que é meramente especulação amplificada. Ao final, percebemos que as redes sociais se tornaram uma ferramenta poderosa para transformar mitos em realidades percebidas. E isso nos leva a questionar até que ponto estamos preparados para lidar com essa avalanche de desinformação. Estamos sendo manipulados, seja pela mídia tradicional ou pelas redes sociais, para acreditar que o apocalipse já começou.
Essa é uma pergunta que ainda precisa ser respondida. Chegamos a um ponto onde precisamos refletir seriamente, até que ponto temos permitido que a mídia e as redes sociais moldem nossa percepção sobre o Apocalipse? Será que estamos sendo manipulados a acreditar que os cavaleiros do Apocalipse já estão entre nós, ou estamos apenas vivendo tempos difíceis, como outros períodos da história? Pense bem, o conhecimento é uma ferramenta poderosa, e agora que você entende melhor como as narrativas são construídas, que passos irá tomar? Vai permitir que o medo e o pânico dominem sua vida, ou irá questionar e procurar a verdade por si mesmo? Quer continuar descobrindo mais sobre os mistérios e verdades por trás das profecias apocalípticas? Inscreva-se no canal, ative as notificações, e não perca nenhum dos próximos vídeos. Juntos, podemos continuar desvendando os segredos que poucos ousam falar.